Fala programador, tudo bem com vocês? Bom gente, primeiramente eu gostaria de começar esse vídeo pedindo desculpa pelo atraso de eu ter feito esse vídeo, né, gravado e postado esse vídeo aqui no canal. Infelizmente a gente passa por alguns problemas nas nossas vidas, né, e acabam tirando a gente dos nossos objetivos, das nossas vontades e etc. Mas enfim gente, essa aula a gente vai estar fazendo nosso primeiro aplicativo como eu prometi, né? Então vai ser um aplicativo bem simples, a gente vai precisar entender algumas coisas do Android Studio, sobre alinhamento e tudo mais, beleza? Então a minha proposta para essa aula é da gente trabalhar um pouco com essas pastas, né, com esses diretórios aqui do lado esquerdo do seu monitor e entender como é que eles funcionam, né? Então primeiro eu peço para você criar o seu aplicativo aí no Android. Eu criei já o aplicativo como meu primeiro app, né? No caso criei o projeto. E aí galera, depois que você criou o seu projeto no Android Studio, né, como a gente viu na aula anterior como é que cria um projeto, se você não viu, volta na aula lá, já no finalzinho da aula 2, eu ensino como criar o projeto. Mas vamos lá. Aqui tem a nossa árvore do nosso projeto, né? Que no caso seria essa pasta app. E abaixo dela tem o Gradle Scripts. Beleza? Então, primeiro eu vou começar aqui pela pasta apps. Aqui dentro eu tenho a pasta manifests. E dentro dela tem um arquivo XML. Beleza, galera? E aí, gente, nesse arquivo XML, ele refere-se à configuração do nosso aplicativo de algumas coisas que a gente vai estar utilizando aqui. Beleza? Então, por exemplo, é por aqui que a gente define um tema para o nosso aplicativo. É por aqui que a gente define a rotação. Sim, a gente pode também bloquear a rotação do nosso aplicativo. Ou seja, em vez de o usuário optar por utilizar o aplicativo na horizontal, ele usar apenas o aplicativo na vertical. A gente pode fazer esse bloqueio. A gente também por aqui pode mudar a tela inicial. Ou seja, logo quando o aplicativo carrega, né, logo quando ele inicia, a primeira tela que ele abre é a tela do Main Activity, né? É a tela desse arquivo aqui, certo? Então essa tela aqui a gente pode mudar. Eu posso fazer uma splash screen, por exemplo, que seria aquela tela de abertura, né? Mais para frente talvez a gente pode ver como é que faz um splash screen. Eu posso ensinar para vocês, é bem simples, é bem easy. Tá bom? E por aqui também eu posso mudar até o nome do meu próprio aplicativo. Ó. Tem aqui o nome do aplicativo sendo chamado de uma string. Mais pra frente a gente vai ver isso daí, tá bom? Então esse seria o arquivo manifest. A gente vai ver algumas modificações nele futuramente, certo? Eu vou fechar ele aqui. Agora logo abaixo a gente tem aqui a pasta do Java, certo? E aqui dentro eu tenho o pacote do meu projeto, que seria o br.com.meu primeiro app, certo? E dentro dele a gente tem aqui a classe Java, que é por onde a gente vai digitar alguns códigos em Java. Quando a gente for fazer os nossos aplicativos, a gente vai usar essa classe aqui bastante, beleza? Quando mais pra frente a gente vai ver uns aplicativos que vai precisar, por exemplo, utilizar essa classe. Hoje, a princípio, eu não vou utilizar ela, beleza? Mas vamos continuar. Aqui eu tenho outra pasta Java, só que é uma pasta genérica, né? E abaixo eu tenho a pasta Res. Essa pasta Res, ela tem subpastas dentro dela. Então, a primeira pasta é a Drawable. A pasta Drawable é onde vai ficar armazenado os nossos arquivos de imagem, nossos arquivos de áudio ou vídeos também, né? Então, é nessa pasta que a gente vai guardar os nossos arquivos utilitários, tá bom? Para o nosso aplicativo. Inclusive, a gente consegue botar os ícones do aplicativo nessa pasta também, tá certo? Logo abaixo, a gente tem a pasta Layout, que é basicamente onde vai ficar o XML das nossas activities, certo? Como por exemplo esse arquivo aqui, ele fica dentro da pasta layout. Mais para frente, quando a gente estiver vendo a criação de mais activities no nosso aplicativo, né? Ou seja, a interligação de activities, quando você toca no botão, ele vai para outra tela, né? Então a gente vai estar criando novos layouts e novos arquivos XML aqui dentro dessa pasta, tá bom? A pasta Minimap, mais para frente a gente vai ver ela com um pouco mais de atenção, certo? Mas a princípio a gente não vai se preocupar tanto com ela. Basicamente a gente vai utilizar essa pasta em momentos bem específicos aqui na aula, tá certo? E logo abaixo dela tem a pasta Values, que seria os valores de cores, strings e temas, tá bom? Então nessa pasta ela vai tratar
com as cores do nosso aplicativo, com as strings que a gente pode criar. Por exemplo, eu posso criar uma string que vai estar se repetindo em diversas partes do meu aplicativo, e aí eu não vou precisar digitar aquele texto, certo? Eu vou criar uma string aqui a princípio, só de exemplo, que mais para frente no vídeo vocês vão ver qual a utilidade. Então essa string vai ter um nome de texto, certo? E eu vou chamar essa string de meu texto padrão, beleza? Então mais para frente, quando a gente estiver lá na Activity, eu vou utilizar essa string. Aqui nas cores, basicamente eu posso definir cores para botões, eu posso definir cores para textos, certo? E também mais para frente a gente vai trabalhar com os temas, né? A gente vai definir algumas cores a partir daqui, certo? Eu vou pegar essa cor aqui, vou dar um Ctrl C nela, vou dar um Ctrl V logo abaixo, e se vocês notarem aqui na IDE, ela aparece ao lado as cores aqui. Eu posso estar clicando e a paleta vai estar abrindo, e aí eu vou estar modificando essa cor. Eu vou estar escolhendo de preferência um laranja, certo? E mais para frente a gente vai entender como é que funciona. O nome também eu vou ter que mudar aqui, ó. Então name eu vou botar orange, beleza? Então mais para frente a gente vai utilizar essa cor e essa string aqui, para vocês estarem entendendo como é que vai funcionar, beleza? Então essa daqui é a pasta res, certo? E dentro dela tem essas pastas. É bem simples de se entender a utilidade dessas pastas, não precisa nem ficar com medo, tá bom? Bom, galera, conhecendo todas essas partes aqui que compõem o nosso projeto, né? Vamos agora começar o nosso primeiro aplicativo, finalmente. Então eu vou estar fechando aqui o arquivo de cores, tá bom? Vou estar fechando também o arquivo de string e vou estar fechando também aqui a classe Java, a main activity Java. Basicamente, vamos trabalhar aqui nesse arquivo activity main XML, certo? Eu vou minimizar aqui a árvore do projeto e vou dar um zoom aqui no design do projeto. A princípio, eu já estou aqui, ó, com o meu virtualizador aberto, certo, do aplicativo, que o que está sendo exibido é o Hello World. Eu vou estar excluindo aqui, certo, o Hello World. E aí, gente, tem uma coisa muito importante que precisamos saber antes de estar começando o nosso primeiro aplicativo, tá bom? E é sobre o layout. A princípio, o layout padrão que vem no seu aplicativo quando você está desenvolvendo é o Constraint Layout, certo? Existem outros tipos de layouts, mas a princípio, os dois tipos de layouts que a gente vai estar vendo no nosso curso é o Constraint Layout e o Linear Layout, tá bom? Mas só para vocês saberem, existem também outros tipos de layouts no Android Studio que dá para trabalhar. Eu vou estar clicando com o botão direito aqui e vou estar vindo na opção Convert View. E aqui nessa opção Convert View, a gente tem 5 tipos de layout. O Constraint Layout, que é o primeiro, o Linear Layout, que é o segundo, e temos o Coordinator Layout, Relative Layout e Frame Layout. Em versões anteriores do Android Studio, a gente também tinha, por exemplo, o Grid Layout, que lembra muito o grid do CSS. Se você já trabalhou com grid no CSS, é basicamente a mesma coisa, o alinhamento dos componentes na tela, certo? Mas como eu disse, a gente só vai utilizar esses dois. Se você está utilizando uma versão anterior do Android Studio e aparecem mais opções para você, saiba que essas opções são opções legadas, certo? São opções antigas e que já foram substituídas nas versões novas do Android Studio, beleza? Então vou fechar aqui apenas com ESC. Vamos lá, vamos trabalhar com Constraint Layout. Eu vou estar pegando aqui um componente de texto, certo? E agora eu vou estar mostrando aquele texto que a gente digitou lá na string. Por padrão, galera, ele aparece apenas Text View, né? E aqui do lado direito a gente tem os atributos desse componente. Eu posso vir para o modo Split, que é o modo dividido, e eu posso visualizar aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, uma tag de texto, certo? E se eu mudar esse texto aqui e botar, por exemplo, Jamerson, esse texto vai ser modificado aqui. Só que se vocês notarem, tá vermelho aqui, certo? E também, ó, tem um warning aqui na IDE, na parte superior. O que é que isso significa? Significa que a gente não colocou os alinhamentos, e esses alinhamentos é do Constraint Layout. Se vocês perceberem, tem essas 4 alças aqui no meu componente de texto, que eu posso estar arrastando aqui, ó, para esquerda e depois
para a direita. Por fim, eu vou estar arrastando para cima e depois vou estar arrastando para baixo. E agora sim, eu não tenho mais aquele errozinho, né? Se vocês perceberam, antes de eu colocar a última, eu posso até clicar aqui no X, no Constraint Layout, né? Posso clicar aqui no X e remover, certo? Então eu só preciso colocar basicamente 3, né, constraints, e daí que seria a definição, né, do alinhamento, se tá, onde é que vai estar alinhado no topo, onde é que vai estar alinhado na esquerda e na direita, e aí ele vai estar sumindo aqui aquele erro, tá certo? Se eu ver aqui para o modo dividido, né, ele tá normalzinho aqui, ó, mudou a cor aqui da minha tag de texto. E ele adicionou aqui, ó, layout constraint end to end off, né, que é o código, e o start to start, onde inicia. Basicamente, galera, eu prefiro trabalhar com constraint layout por essa facilidade, certo? Por essa facilidade que eu tenho do alinhamento. Gente, lembra daquela string que eu defini aqui no nosso arquivo aqui, ó, de strings.xml? Eu posso chamar ela aqui, ó. Eu posso apagar esse texto, colocar o arroba, certo? Digitar a palavra string e ele já vai estar identificando aqui a string que eu criei lá no arquivo, certo? Posso clicar sobre ela e o que é que vai acontecer? Vou estar apertando Enter aqui, ele vai estar definindo o mesmo texto que eu defini lá na string. Então, a utilização de strings no seu aplicativo é importante, por quê? Porque basicamente você pode reusar em várias telas o mesmo texto e não precisar digitar, certo? Basicamente você só digita uma vez lá na string e chama aquele texto. Isso é muito bacana e é muito legal de se trabalhar para o seu aplicativo, tá bom? Jamerson, esse texto está muito colado aqui no topo. Como é que eu faço para dar um espaçamento? Você pode vir aqui, ó, no layout e dar um espaçamento aqui, por exemplo, de 72. Então ele vai dar um espaçamento aqui do topo, certo? Então é bem simples de trabalhar com constraint layout. Jamerson, por que 72? Porque eu quis. É um valor aleatório, eu poderia botar 150, certo? E aí ele ia dar um espaço de 150, sendo que a unidade de medida não é pixel, galera. A unidade de medida, se vocês repararem aqui, ó, é dp. Então espaçamento para componentes vai trabalhar com dp, tá certo? Eu vou vir aqui em split, por quê? Porque agora a gente vai mudar o tamanho do texto. E aí eu posso vir aqui, Android, size, e eu tenho aqui, ó, text size, certo? E eu posso botar aqui no tamanho do texto 30 sp, certo? Então, para texto a gente vai usar sp, para tamanho de texto a gente usa a unidade de medida sp. Jamerson, se eu quisesse, por exemplo, colocar, sei lá, um padding, né? O padding lá do CSS. Então, você vai ter que trabalhar com a unidade de medida dp. Ele acrescentou aqui, ó, gente, uma margem top de 150 dp. Foi por isso que deu aquele espaçamento. Excluí aqui. Então, caso eu quisesse, por exemplo, colocar um texto aqui acima desse meu texto padrão que eu digitei, posso também. Basta eu arrastar o componente, nada impede de eu fazer isso não. Só que eu vou alinhar esse texto, ó, com o texto de baixo, certo? A partir do texto de baixo. Então vou botar uma constraint no componente do texto abaixo e vou colocar uma constraint acima, vou colocar as constraints do lado, certo? E é só arrastar e ele vai estar alinhado normalmente. E aí eu posso digitar um texto normal, certo? E agora a gente vai trabalhar com as cores. Lembra que eu defini uma cor lá, que era o orange, né? Então eu posso definir uma cor aqui, galera. Tem aqui, ó, text color. Eu posso botar arroba color. Já tem o orange aqui, ó, que eu defini lá no arquivo de cores. E aí o texto, obviamente, vai ficar laranja, certo? Tem o text style aqui também. Vocês podem até brincar pelo XML, certo? Então se eu escrever aqui, por exemplo, text style, aí eu tenho as opções bold, italic, normal, certo? Então eu vou botar aqui, por exemplo, bold. Ele vai ficar um pouco mais grosso. Poderia também aumentar o tamanho do texto. Apesar que eu confundi aqui, galera. Eu estou no texto na tag do texto de baixo, no de cima. Então eu posso botar aqui Android size 18 sp e posso botar style, que seria o text style bold.
ou melhor italic, né, só para dar uma diferenciada. Bom, gente, basicamente é isso para trabalharmos com texto. Eu vou excluir isso daqui, galera, porque a ideia é que a gente faça um aplicativo legalzinho. Isso daqui tá feio. Então, vamos lá. A ideia que eu tenho para o nosso aplicativo é a gente ter uma imagem e um textozinho para ficar bacana, certo? Eu separei uma imagem para a gente colocar no nosso projeto. Eu vou vir aqui primeiro na árvore do projeto e lembrando que as imagens vão ficar na pasta Drupal, tá bom? Então, eu vou minimizar aqui o Android Studio. Eu tenho aqui uma pasta de aplicativos teste, onde eu gero os testes dos meus aplicativos. A gente vai ver isso daqui mais pra frente, tá bom, gente? Como é que você gera um APK para testar no seu celular. Eu vou copiar esse arquivo dev wallpaper com Ctrl C, vou vir para o Android Studio, clicar na pasta Drupal e dar um Ctrl V. Ele pergunta aqui se eu desejo colar no diretório de destino, né? Eu vou somente clicar em OK e vou clicar em Refactor, tá bom? Feito isso, ele já vai estar disponível a imagem aqui, certo? Agora eu vou minimizar a árvore do projeto, vou vir no componente de imagem, arrastar aqui para a tela do nosso aplicativo e aqui a imagem já vai estar disponível agora para a gente inserir em nosso aplicativo. Vou estar clicando em OK. A imagem já foi inserida, ó, só que ela está num tamanho muito grande, gente. E aí a gente pode vir até aqui, ó, onde tem aqui, ó, Layout Width, certo? Lembra que eu falei, tamanho das coisas, a gente vai utilizar a unidade de medida DP, tá certo? Tamanho, imagem, padding. Então, o Layout Width, que seria a largura, eu vou colocar 200 dp, tá bom? O Layout Height, que seria a altura, eu vou colocar também de 200 dp. Então, ele vai ter uma altura e uma largura de 200 dp, certo? Eu posso clicar com o botão direito em cima dessa imagem e posso vir na opção Center, certo? E tá clicando na opção Horizontal, certo? Eu não sou muito bom de inglês, então se eu falei errado, não me critica. Então, clicando nessa opção, ele já vai adicionar esses constraints aqui. Eu vou apenas adicionar a constraint top, certo? E ele já remove aqui o sinalzinho de um erro. Uma coisa muito importante. Se você quisesse, por exemplo, que essa imagem ocupasse todo esse espaço aqui, você pode também fazer isso, certo, gente? Então eu posso configurar aqui o width da imagem, né, como match parent, e aí ela vai dar uma esticada aqui, certo, para tentar se adequar à largura do nosso aplicativo. Mas eu também agora vou precisar fazer uma outra modificação. Aqui a gente tem a opção Scale Type, né, que seria o tipo da escala, certo? E aí eu vou dizer que a escala vai ser centralizada e eu quero que corte. Então ele faz uma escala centralizada e foca a imagem no centro do aplicativo. É exatamente isso que eu quero. Agora a gente pode pegar um texto, né, um componente de texto, clicar e arrastar aqui, ó. Pronto, feito isso, basta a gente colocar as constraints, certo? E vou também colocar as constraints horizontais, né, clicando com o botão direito, vindo na opção Center e clicando na opção de horizontal, certo? Eu posso até colocar uma margem top, né, galera? Eu posso vir aqui no modo split e se vocês quiserem, vocês podem até digitar assim, ó, margem top. Pronto, feito isso, a gente coloca 10 dp e pronto, ele já deu uma margem do topo aí, certo? Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no projeto, vamos vir aqui nos values, strings, e vamos pegar aqui essa string de texto e vamos colar um loading, certo? Eu vou vir aqui no Google, já está aqui aberto, vou copiar esse loading aqui em todinho, opa, pronto, copiei, e vou colar aqui dentro, vou salvar. Opa, ele tá dando um errozinho aqui, galera, eu acho que eu excedi a quantidade de caracteres. Deixa eu apagar aqui. Pronto, galera, tudo ok, ó. Agora ele não tá reclamando mais. Vou clicar agora na nossa main activity, né? Vou minimizar novamente a árvore do projeto. Vou clicar em designer. E agora, gente, eu vou ter que vir aqui no atributo de texto, colocar o @string e vir na opção texto, certo? Depois, ó, se vocês repararem, o que é que acontece? Eu vou precisar usar um padding aqui, certo? Então eu posso vir até aqui e pesquisar os atributos, ó, e digitar padding. Clicar aqui na setinha para expandir e eu posso colocar o padding em todos, né, em cima, embaixo e dos lados, ou posso colocar
do lado esquerdo, em cima, do lado direito ou apenas embaixo. No caso eu vou colocar um padding de 20 dp em cima, embaixo e dos lados, tá bom? Pronto, colocou um espaçamento, certo, em todos os lados. E beleza, é basicamente isso que eu quero, só que eu queria um pouquinho mais de texto. Então o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou arrastar novamente uma tag de texto para cá. Vou clicar aqui nela e vou puxar aqui a constraint para de cima, para o componente acima, certo? Vou vir aqui, fechar. Vou vir aqui em todos os atributos e aqui no texto eu vou colar todo o texto que eu copiei, certo? Depois de colado, eu vou clicar com o botão direito, Center, horizontal. E eu também, gente, vou fazer o padding novamente nesse componente de texto. Beleza? Então, padding 20 dp. Pronto. Só para ele dar esse espaçamento. É basicamente isso que eu quero. A ideia, gente, é que nesse aplicativo a gente tenha um scroll, tá bom? Então, basicamente, a ideia para esse aplicativo já está pronta. Eu vou estar executando ele aqui, certo? Vou estar subindo o aplicativo para o nosso emulador aqui. E já já eu volto. Bom, galera, subiu aí nosso primeiro aplicativo. Mas, gente, não aconteceu algo que eu queria, certo? Jamerson, o que é que tu queria que acontecesse? O scroll, né? Então, quando a gente tiver muito texto no nosso aplicativo, eu quero que ele faça um scroll, certo? E aí a gente vai ter o nosso primeiro problema. Eu vou vir aqui no code, certo? Na opção de código e vou colocar mais texto nisso daqui. Deixa eu arrastar até o final, ó. Arrastei até o final e o que é que eu vou fazer? Eu vou dar mais um Ctrl V, certo? Vou salvar e basicamente, se eu vir aqui em Design, agora eu tenho bem mais texto. Eu vou colar, só por via das dúvidas, eu vou colar mais um para ter mais textos ainda. Vou vir em Design, beleza. Isso daqui já vai me proporcionar um scroll, tranquilo? Então eu vou recarregar aqui o nosso aplicativo, certo? Vou subir ele novamente aqui e vamos aguardar um pouquinho. Bom, gente, subiu novamente aqui o nosso aplicativo e a gente vai ter o nosso primeiro problema. Qual que é ele? Se eu tentar arrastar aqui para baixo, gente, não tá tendo scroll no nosso texto. E isso é bastante ruim, certo? Mas vamos resolver isso daqui logo, porque isso foi intencional da minha parte, para vocês já conhecerem como é que a gente faz scroll no seu aplicativo, né? E também utilizando constraint layout. Vamos vir aqui para o nosso código, certo? Vamos arrastar para cá. E aqui, gente, no nosso código a gente vai fazer uma modificaçãozinha, certo? Então, aqui onde tem o XML, eu vou pressionar Enter, beleza? E essas três linhas de código XML, eu vou estar recortando elas, beleza? E agora, depois que a gente recortou, o que é que a gente vai fazer? Aqui em cima do Constraint Layout, da tag Constraint Layout, a gente vai abrir uma tag de Scroll View, beleza, gente? Vou estar apertando Enter, porque agora a gente vai estar dentro dessa tag colando o código que a gente recortou aqui abaixo, beleza? Vou estar fechando aqui, certo? E aí ele vai estar gerando a tag de fechamento do Scroll View, que lembra bastante o HTML, né, gente? Eu vou recortar aqui, certo? E aí a gente vai descer lá embaixo e vamos colar essa tag de fechamento do Scroll View, tá bom? Então isso lembra bastante o HTML. Só que ele ainda está reclamando aqui, ó, gente. Por quê? Porque se a gente clicar aqui, ó, nessa lupinha, ele está dizendo insert um atributo que é requerido, que é o Android Layout Height e o Android Layout Width, beleza? Então vou estar inserindo esses dois atributos. Vou estar clicando aqui, apertando Enter somente por convenção, certo? Até para deixar melhor a visualização do nosso código. E vou estar colocando como match parent o valor da altura e match parent também o valor da largura, tá bom? Então eu vou estar digitando Android layout e eu posso colocar o width aqui, que ele já me disse que é requerido, e também coloco como match parent. Então, gente, feito isso, já está pronto e a gente já consegue ter scroll na nossa página do nosso aplicativo, certo?
Eu vou estar subindo o nosso aplicativo novamente, clicando aqui para fazer o rebuild, certo? E a gente vai estar aguardando enquanto o Gradle sobe novamente o nosso aplicativozinho aqui, certo? Vamos estar esperando um pouquinho e eu já volto. Bom, galera, terminou aqui, né, o processo e o nosso aplicativo vai ser iniciado em poucos segundos, beleza? E eu vou testar aqui o scroll para ver se está funcionando tudo ok. Esperar carregar aqui a tela, ó. Agora eu vou estar clicando, segurando. E ó, eu já consigo ter o scroll na página do meu aplicativo, certo? Então, gente, basicamente é isso. Tem mais coisas que a gente vai estar estudando nas próximas aulas, beleza? Tem muita coisa que eu quero explicar para vocês, que eu quero passar esse conhecimento para vocês, para a gente estar desenvolvendo aplicativos super maneiros, certo? Como, por exemplo, como é que a gente pode estar tirando essa barra aqui que está sendo exibida, o nome do meu primeiro aplicativo, né? Ficaria bacana se não tivesse essa barra aqui, tivesse somente a imagem, tivesse o texto aqui, né? Se a gente podia botar botões também, né, para passar para uma próxima página, né? Ficaria bem bacana. Então tudo isso aí a gente vai aprender em próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente agora sim tem um primeiro aplicativo, né, gente? Um aplicativo que só tem texto e imagens. Vocês podem até fazer umas modificações, gente, no design, né? Eu sei que não tá um dos melhores designers, mas vocês podem botar, por exemplo, nesse texto aqui, gente, eu posso até trocar aqui, não precisaria nem ser esse Loren aqui, ficou bem zoado, mas vocês podem trocar como meu primeiro aplicativo. Ficaria mais como um título, né? Acho que ficaria bacana. E basicamente é isso, gente. Vocês podem aumentar o tamanho, né? Lembre-se que vocês podem utilizar o XML. Não tenham medo do XML. Se eu clicar aqui, ele já seleciona para mim a tag do texto, né? Então eu posso aumentar aqui, ó, gente, size. Basicamente ele já escreve pra gente. Eu vou botar 30 dp. Opa! DP, não DO. Então 30 dp, né, ficaria um tamanho legal, pode trocar as cores. E aí vocês vão tendo a criatividade de vocês, certo? Com o conteúdo que eu passei nessa aula, vocês já podem desenvolver bastante coisa, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula. A gente já vai começar a desenvolver nosso aplicativo de PDF, beleza? Eu vou ver também um pouquinho com vocês sobre layouts. Eu vou fazer uma aula especialmente para isso, de constraint layout e também de linear layout, tá bom? Então na próxima aula provavelmente eu vou falar um pouquinho mais sobre layout, porque eu acho essa parte importante, beleza? Então é isso, até a próxima aula. Fui!